O episódio 06 Circo Digital estreou e trouxe momentos marcantes, cheio de ação que prendem a atenção do início ao fim. Mas você percebeu todos os segredos escondidos que podem mudar a forma como entendemos essa história? Daisy Bell. O sexto episódio do Circo Digital é simplesmente uma pérola da zoeira. Tudo acontece quando Jax e Connie resolvem cantar Daisy Bell para o Zooble. Agora, detalhe importante, o Zooble já tinha falado mais de uma vez que detestava quando alguém cantava para ela essa música. Ou seja, os dois não só ignoraram o aviso como ainda pensaram: ótimo, então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. É aquele clássico da amizade, usar contra o amigo justamente aquilo que ele mais odeia. E olha a ousadia, eles não escolheram qualquer música, eles foram direto em Daisy Bell, uma canção de 1892. Uma música mais velha que a maioria das piadas do tiozão do churrasco. Só que tem um detalhe nerd que deixa tudo ainda mais perfeito. Essa foi a primeira música usada em síntese de computador. Ou seja, além de irritar o Zooble, eles ainda jogaram uma referência tecnológica na cara dele. Agora, pensa comigo. Os personagens já estavam presos numa dimensão digital com estética de circo cheio de criaturas estranhas que também caíram na mesma cilada. É a tortura perfeita. Não dói fisicamente, mas atinge diretamente a paciência. Jax e Connie podiam facilmente ganhar o prêmio de melhores vilões de comédia, porque transformaram a cultura digital em arma de zoação. Hoje vamos descobrir os 12 segredos escondidos no sexto episódio do Circo Digital. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. J.A.'s Pernalonga. Depois que começam as disputas, o clima fica ainda mais intenso. O Jax decide que vai atrás da Ragata, determinado a acabar com a dupla dela de uma vez por todas. Ela, desesperada, tenta se esconder, até que, do nada, ele surge de cabeça para baixo e manda a clássica frase: "O que há, velhinha?" E é aí que o detalhe genial acontece. Essa fala é uma referência direta ao Pernalonga, o coelho mais sarcástico do Looney Tunes. E faz todo sentido, porque o Jax também é um coelho, só que roxo. É quase como se fosse a versão alternativa do Pernalonga, tipo um primo distante que decidiu largar as cenouras e entrar para um circo digital maluco. A cena funciona como uma piscadinha para quem ama referências culturais. De um lado, temos a tensão da perseguição, e do outro, um momento que quebra totalmente o clima sério com uma piada clássica. É o tipo de humor que não envelhece, porque brincar com frases icônicas é quase garantia de gargalhada. Borboleta. Todos estavam reunidos decidindo qual seria o próximo jogo quando Connie, de repente, entrega uma arma para o Jax. A ideia era simples e completamente insana: jogar roleta russa. Jax, claro, topa sem pensar duas vezes. Só que na primeira tentativa, ele erra completamente o jogo. Então Connie decide improvisar. Ele manda cada um formar duplas, um corre, o outro atira. Ou seja, é basicamente pega-pega com munição, porque aparentemente brincar de esconde-esconde era muito ultrapassado. Só que logo no início, Ragata já entra em desvantagem, começando a partida com uma vida a menos. Clima de tensão. Mas aí Kinger aparece e restaura a vida dela usando a misteriosa borboleta. É aí que o mistério começa. Ela fica pensativa e pergunta como ele sabia do truque da borboleta? Será que alguém contou? Ou ele estava escondendo alguma coisa? Isso levanta uma pulga atrás da orelha, porque Kinger é o mais velho do grupo, conhecido até como louco pelos outros. Mas será que essa fama de doido não é só uma fachada? Se ele sabia de um detalhe que ninguém mais sabia, talvez ele esconda segredos sobre o próprio circo digital. Armas. Quando Connie manda as armas caírem, a primeira impressão é: só aparecem armas normais, nas cores preto, cinza e marrom. Nada de muito chamativo. Mas aí vem o detalhe que os olhos atentos não poderiam perder. Na cena seguinte, surge uma arma vermelha com formato estranho, com a lateral escrito Pampeme, que lembra muito o logo da Supreme. Não tem como não perceber a referência. É uma piscadinha clara para a marca de roupa. Um verdadeiro easter egg escondido no meio da ação. O mais curioso, logo depois, a arma simplesmente desaparece e não volta a aparecer em nenhum momento do desenho. É como se os criadores estivessem brincando com a gente. Um segredo visual rápido, escondido à vista de todos. E a sensação que fica é: se você piscou, perdeu. Antes de continuar descobrindo os 12 segredos escondidos no sexto episódio do incrível Circo Digital, comenta aqui embaixo dupla. Dedos. O Circo Digital é um desenho extremamente divertido, cheio de pequenas zoeiras escondidas. Um exemplo clássico é quando Connie diz que eles têm apenas 5 minutos, e para ilustrar, abre uma das mãos, mas espera, suas mãos só têm 4 dedos. Então, com toda a sutileza do mundo, ele abre a segunda mão para completar os 5 dedos. É quase um truque de mágica, mas feito para arrancar um sorriso de quem percebe a piada. Essa brincadeira não é à toa. É uma forma sutil de tirar sarro da própria animação. Muito provavelmente, o desenho está
está fazendo referência a um problema antigo dos desenhos animados. Animar mãos com 5 dedos era considerado complicado e caro. Até a Disney entrou nessa história personagens como Mickey Mouse também tem 4 dedos. A escolha era prática, baratear custos e facilitar a animação, sem comprometer o carisma do personagem. Cain e Abel. Uma das referências mais interessantes e sutis do desenho acontece quando Jax está ensinando a Pomni a atirar. Ao segurar a arma, dá para ver escrito Cain e Abel, uma clara piscadinha para a famosa história bíblica dos irmãos que acabaram elevando o nível de disputa entre parentes. A intenção é praticamente evidente. O desenho está brincando com a ideia de rivalidade extrema entre irmãos, ou, no caso, entre duplas forçadas a competir em um ambiente totalmente controlado. É aquela mistura de humor negro com inteligência, e faz todo sentido dentro do contexto do episódio. Os personagens estão todos reunidos, obrigados a formar duplas e competir entre si. Ninguém pode se esconder ou dar mole. Cada um deve participar de todas as brincadeiras que Cain, a inteligência artificial que comanda o local, inventa. Ou seja, o ambiente é praticamente uma arena de competição digital, onde cada ação é observada e cada erro pode custar caro. A referência a Cain e Abel funciona como uma metáfora perfeita: rivalidade intensa, tensão constante e aquela sensação de que todo mundo está sob risco o tempo todo. Mas o desenho não deixa a coisa pesada demais. A piada é feita de forma engraçada, combinando o drama da competição com o humor visual. A arma com Cain e Abel escrita é quase um easter egg para quem presta atenção nos detalhes, como se dissesse: vocês acham que é só um jogo? A rivalidade já vem programada. E a ironia fica ainda mais divertida porque, apesar do clima tenso, os personagens ainda são desenhos irreverentes, exagerados e cheios de expressões que tornam tudo engraçado. Hagata. Durante a perseguição maluca de Jax contra Hagata, a coisa fica séria e ao mesmo tempo engraçada. Ele consegue tirar várias vidas dela, acumulando pontos, até que chega o momento do tiro final. Mas antes que ele consiga dar o golpe decisivo, ela faz um movimento clássico de desenho animado: coloca o dedo no cano da arma. Resultado: Jax acaba perdendo uma vida ali mesmo. É impossível não lembrar das travessuras dos desenhos antigos, principalmente do Pica-Pau, onde os personagens exageram tanto que até a lógica se dobra para a comédia. Mas a cena tem uma camada extra de interpretação. Mesmo que Jax afirme que não se apega às emoções humanas, dá para perceber que a raiva está muito presente nele. Ele descarrega toda a sua raiva contra Hagata, não só por estratégia, mas porque não gosta de ser contrariado. Jogos Mortais. Além disso, essa brincadeira tem um detalhe curioso: ela pode ser uma referência clara aos Jogos Mortais. Assim como nos filmes, os personagens são colocados em um ambiente controlado e precisam lutar entre si para salvar suas próprias vidas. Mas há uma regra cruel: eles não podem cooperar de verdade, porque no final apenas uma dupla sairá vencedora. É aquela mistura de tensão e suspense absurdo que faz tão bem. A situação é ao mesmo tempo dramática e engraçada. Os personagens correm, atiram e tentam sobreviver, mas tudo é exagerado com momentos absurdos que nos lembram os velhos desenhos animados. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Discussão. Durante a parte final da competição, acontece uma discussão intensa entre Jax e Pomni sobre relacionamento. Ela acreditava que, depois de tudo que passaram juntos, eles tinham se tornado amigos de verdade. Mas Jax, como sempre frio, joga um balde de água fria sobre a expectativa dela. Logo depois, eles precisam participar do evento que Cain está organizando. Os dois acabam sentando bem distantes um do outro, isolados do resto do grupo. E esse momento de afastamento cria tensão extra. Jax, vendo aquela distância e a solidão do ambiente, parece à beira de perder o controle, algo que já aconteceu com outros personagens, que acabaram enlouquecendo sob pressão. A cena deixa uma pergunta no ar: será que Jax vai conseguir continuar abstraindo os próprios sentimentos? Será que fingir que não se importa vai realmente funcionar por muito tempo? Ou ele vai acabar sucumbindo à própria raiva e frustração? Câmera. A cena começa anunciando que haverá uma brincadeira, e a assistente de palco Bubble está filmando tudo. Mas o detalhe curioso que chama atenção é que, em vez de câmeras modernas, elas usam equipamentos mais antigos, com visual retro. Parece uma escolha estranha à primeira vista, mas faz todo sentido. Os personagens estão presos em uma realidade virtual, mas o desenho insiste em misturar passado e presente, mostrando que mesmo em um ambiente digital, o passado ainda marca presença. E tem mais um detalhe que não passa despercebido: na lateral da câmera está escrito Television. Isso levanta imediatamente a questão: será que o que acontece no circo digital está sendo transmitido para alguém? Cain, durante o questionário Zooble, é questionada sobre o que gostaria de brincar. Ela responde algo um pouco inapropriado, relacionado a relacionamentos humanos, o que imediatamente causa um pequeno erro no sistema do Cain. Esse momento é uma referência bem sutil,
Tabuleiro mostra que existem assuntos proibidos dentro do ambiente virtual, coisas sobre as quais os personagens não foram programados para falar. Ou seja, mesmo em um mundo digital aparentemente livre, ainda há limites e regras rígidas. Palavra. O nome da brincadeira é uma verdadeira sacada de humor sutil. Kanye faz uma brincadeira com a palavra em inglês assume. À primeira vista, parece que não diz nada de inapropriado, mas se você olhar com atenção, vai perceber um detalhe curioso. As letras estão coloridas, como se fossem a junção de 3 palavras diferentes. E é aí que o trocadilho entra em ação. Uma das palavras escondidas significa um xingamento, enquanto outra é uma gíria para algo nojento. Ou seja, o desenho consegue brincar com linguagem e significado de forma inteligente, sem ser explícito demais, mas ainda deixando uma piscadinha para quem percebe a referência. No fim, todas essas pequenas curiosidades, referências e erros de continuidade mostram o quanto o Circo Digital é uma animação cheia de camadas. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!